Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Venda Não Pode Parar. No episódio de hoje, que é direcionado para líderes de equipes de vendas, eu vou falar sobre 6 dores vivenciadas pelo time comercial que são responsáveis pelas não vendas. E todas essas dores comprometem de alguma maneira a meta do vendedor. Vamos lá. Primeira dor é não realizar prospecção sistêmica, não ter o hábito frequente de prospectar. William, mas eu prospecto. A segunda pergunta que eu faço é, vem cá, você prospecta? Ok. Agora, a segunda pergunta, a cada qual período você prospecta? Quando nós começamos a avaliar vendedores e vendedoras que não estão batendo meta, a primeira coisa que a gente tem que observar é a origem da venda, a prospecção. E quando você começa a analisar e perceber que a prospecção não é sistêmica, não é frequente, não existe uma metodologia para a prospecção das vendas desse vendedor, a venda vai ficar comprometida. Se vendas é considerada o coração da empresa, ela não pode parar. Não prospectar sistemicamente é comprometer o coração do negócio. Muitos profissionais de vendas não prospectam por falta de método para diversificar, vou repetir, diversificar os canais de prospecção. Segunda dor, abordagem ineficaz. A falta de assunto que importa aos ouvidos dos clientes compromete a visita de vendas. Seja essa visita remota, à distância, seja essa visita presencial. A ausência de repertório empobrece o argumento do vendedor e gera no cliente mais percepção de preço que de valor. Vou dar um exemplo. Digamos que o cliente traz uma objeção, traz alguma coisa que não ficou muito claro para ele, ele traz uma pergunta. Quando o meu repertório, por exemplo, sobre o segmento desse cliente, quando o meu repertório não está rico em informações relevantes para essa conversa, eu empobreço o meu argumento. Meu argumento se torna, inclusive, previsível. Então, quanto mais repertório, melhor. Quanto mais repertório, o repertório vai te ajudar, inclusive, em todas as etapas da venda consultiva. Dor número 3, miopia na sondagem. Imagine um profissional de vendas que, na visita, fala mais do produto que investiga as dores do cliente. Vamos entender uma coisa. Venda é mais sobre quem compra do que sobre quem vende. E qual é o motivo pelo qual, então, nós identificamos que muitos vendedores e vendedoras acabam numa visita, numa reunião de vendas, falando mais daquilo que tem para vender do que sobre as dores do cliente, sobre as metas desse cliente. O cliente, muitas das vezes, fica a se perguntar, vem cá, como é que ele quer me propor uma solução se ele não ouve quais são os meus problemas? Fica difícil entender isso, essa lógica. Então, miopia na sondagem é a dor número 3. Dor número 4, negociação perde-perde. O que é isso, William? É quando o vendedor erra o diagnóstico das dores do cliente e isso, por consequência, vai fazer com que ele erre no prognóstico do produto que ele vai oferecer. Então, se ele não identifica com clareza as dores do cliente, muito possivelmente não será essa a base que vai levá-lo a ofertar um produto ou um serviço. Muitas das vezes ele vai oferecer aquele produto, aquele serviço que ele tem predileção de falar desse produto, desse serviço. Então, eu preciso entender o seguinte, tem que fazer sentido para o cliente. Quando eu erro o diagnóstico, a consequência natural vai ser errar o prognóstico. Agora, imagine um cliente que diz, tendo como uma oferta de um vendedor, um produto ou um serviço que não fez sentido para ele, e aí o cliente fala não, porque esse produto, esse serviço não fez sentido para o ouvido dele. Então, imagina um vendedor que ouve esse não e ainda piora a coisa. Ele fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu posso tentar um desconto para o senhor. Nesse momento, os dois perdem. O vendedor perde o cliente e o cliente perde a paciência, porque ele está percebendo que do outro lado tem alguém que não ouve, que não faz um diagnóstico correto, um diagnóstico onde ele vai identificar as dores que mais estão doendo, incomodando aquele cliente naquele momento, oferta um produto ou um serviço que não tem nada a ver com a dor do cliente e pior, oferece um desconto sobre aquilo que ele errou no diagnóstico. Então, é o famoso perde-perde. Próxima dor, ausência de previsão de fechamento.
Quando não há, por parte do vendedor, a gestão das vendas que estão em negociação, ele perde a visão de previsibilidade. Em resumo, sem previsibilidade, a meta dele fica comprometida. Agora, imagine o resultado do time, como é que fica comprometido quando eu tenho um vendedor, outro vendedor, ninguém com visão de previsibilidade. Vamos entender isso melhor. Olha só, imagine que ao longo do mês você faz várias vendas e existirão visitas de vendas que não vão gerar vendas de imediato. Você vai ter uma segunda visita, uma terceira visita, ou seja, você está tendo o quê? Um fluxo de visitas que estão em negociação, situações, negócios em andamento. A pergunta é, digamos que nesse exato momento, se você olhar aí para o teu controle dessas visitas, você vai observar o seguinte, bom, eu tenho 10 negócios em andamento, 10 negociações acontecendo simultaneamente. E aí eu te pergunto, quais destas são quentes, quais dessas são mornas, quais dessas são frias? O que é quente, o que é morno, o que é frio? Quente são negociações que você tem a clareza, baseado no seu acompanhamento, no seu follow-up, que esses negócios têm acima de 80% de chance de acontecer no mês corrente, no mês atual. O que é um negócio morno? Existe 50% de chance de fechar, existe 50% de chance de não fechar esse mês. O que é um negócio frio? É algo que eu estou negociando que é para o próximo mês. Então, quando eu não tenho essa clareza, digamos que chega dia 20 do mês, você que trabalha com venda externa, você que lidera um time que trabalha com venda externa, não tem a clareza de, bom, não batemos a meta ainda e é dia 20. De onde virão as vendas para a gente atingir esse resultado agora nos próximos 5 dias, que são os últimos 5 dias úteis do mês? Se você não tem a clareza dos negócios quentes que estão em negociação, nem você que lidera o time, nem seu time, fica muito difícil de você ter previsibilidade, ok? Vamos lá então para a sexta e última dor, pós-vendas sem estratégia. Quando o vendedor não enxerga a oportunidade de vender mais na carteira de clientes ativa, a empresa perde a chance de crescer as vendas em clientes cujo custo de aquisição já foi pago, já está pago. Então eu fechei um contrato com um cliente há 8 meses atrás, o CAC dele, o custo de aquisição está pago, fechei o contrato com ele, ele já está usando o meu serviço ou usando o meu produto. E aí, quando eu abro mão, quando eu não vejo mais oportunidades de vendas nesse mesmo cliente, eu estou perdendo chance de crescer o ticket médio. O que é crescer o ticket médio? É mais uma maneira que eu tenho de colaborar com a meta, trazer dinheiro novo. Um cliente que comprou um produto X, agora eu posso oferecer um produto Y, desde que, obviamente, faça sentido para esse cliente. Tem muita venda para acontecer na base de cliente ativa da sua empresa. O que precisa muitas das vezes é método e meta. Meta para que eu possa ter um norte, um destino, crescer o ticket médio em X% nessa base de clientes. Método, como é que eu faço isso? Como é que eu vou prospectar na base de clientes para que eu possa crescer o ticket médio nessa base? Então vamos lá. Se o seu time de vendas, se você que lidera um time de vendas, esse time vivencia as dores que eu acabei de descrever, clica no link que eu vou colocar logo aqui abaixo, para você conhecer a mentoria Platinum B2B Venda Consultiva. Imagine ao longo de 3 meses, nós fazermos 3 encontros com o teu time, cada encontro de 4 horas, onde nós vamos simular vendas do seu produto e do seu serviço em clientes com perfil ideal para vocês, com metodologia da pré a pós-venda. Então, basta você clicar nesse link, você vai ter aí o programa da mentoria e, se esse programa fizer sentido para você, como é que você solicita uma proposta para nós? No meio dessa página, tem lá um botão chamado solicitar formulário. E aí você vai clicar, vai abrir um formulário onde é um formulário proposta, onde você vai preencher informações para que você possa descrever o momento que a sua empresa está vivendo, que o seu time está vivenciando. E lá nesse mesmo formulário vai ter também, inclusive, as faixas de valores por quantidade de pessoas, né? Para que a gente possa você já vai ter noção ali do investimento, você vai ter noção das informações que nós precisamos para agendar com você uma reunião extremamente objetiva, onde nós vamos reforçar pontos que você possa ter dúvidas sobre a mentoria e, principalmente,
para que a gente possa dar os próximos passos para iniciarmos a mentoria com seu time de vendas B2B. Ok? Você acabou de ouvir o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos. Grande abraço.